Estamos de volta, pessoal. Problema técnico já resolvemos aqui. Ainda estava um pouco perdido. Vou esperar vocês voltarem aqui comigo. Vou esperar vocês voltarem. Não aceita minha solicitação. Tá. Foi sem querer. Ah, aqui, isso mesmo. Já tá aqui, já vou te chamar, tá? Pessoal que não caiu. Agora sim, tudo certo? Boa noite. Boa noite, Carla. Tudo certo agora. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Então tá. Boa noite a todos que estão retornando aí pra live. Eu comecei, gente, eu não tô vendo ele. Vou desligar e vou chamar de novo. Deu certo. Então, boa noite, né? É um prazer te ter aqui com a gente para falar desse assunto tão importante, né? Que é a prevenção de deficiência, atraso no desenvolvimento. E para quem não conhece, o Dr. Eduardo, ele tem uma história já muito bacana aqui na nossa cidade, né? E tem vários alunos nossos da APAE que são seus pacientes, que inclusive ficaram muito felizes que a gente ia conversar hoje, né? E quero dizer que está aberto para mais perguntas. O pessoal mandou algumas perguntas para a gente já hoje durante o dia, que vão além daquele roteiro que eu tinha te passado. E a gente vai deixar aberto também, porque a Paty está aqui para me orientar. Para quem quiser estar conversando com a gente, trocando alguma ideia, porque eu e o Dr. Eduardo não vamos conseguir ver as perguntas. Então, a Paty vai nos auxiliar. Então é isso, vamos começar, né? Que o nosso assunto é bem bacana, assim. Vamos começar falando um pouquinho sobre quando a gente dá as palestras de prevenção, a gente fala muito da questão do Apgar, né? E às vezes muita gente não sabe o que é, as famílias não sabem a importância dessa notinha, dessa palavra para o nascimento da criança. Então, se você pudesse a gente começar, né, falando um pouquinho sobre o que é e por que ele é tão importante a gente ter essa consciência na hora do nascimento da criança. Ok. Bom, o nosso cérebro, ele é muito vulnerável à falta de oxigênio, falta de glicose. Então, se um ser humano ficar mais de 6 minutos sem respirar, sem oxigênio, o nosso cérebro já começa a apresentar alguns danos. Às vezes, durante o nascimento do bebê, ele pode entrar em sofrimento. E sofrimento como? Às vezes a mãe tem uma pressão alta, também conhecida como pré-eclâmpsia. Às vezes, na hora de a criança ser extraída de dentro do útero, tanto por parto normal quanto cesariana, pode haver alguma dificuldade no trajeto que ela vai passar para sair do útero. E os batimentos cardíacos do bebê podem reduzir. Isso vai gerar um certo sofrimento para o cérebro do bebê. Mas como que nós vamos quantificar e saber quanto de dano, como é que foi esse sofrimento que aconteceu no cérebro do bebê? Há alguns anos atrás, eu acredito, se não estou enganado, na década de 60, foi elaborada uma escala objetiva, contando pontos para poder saber quais foram as condições de nascimento do bebê. Essa escala avalia as condições de nascimento do bebê no final do primeiro minuto de vida e no final do quinto minuto de vida. Avalia como? Avalia a frequência dos batimentos cardíacos, avalia a coloração da pele, avalia os movimentos respiratórios, avalia como é que está a postura desse bebê, se ele está fazendo caretas, enfim, a gente pega todos esses dados que são classificados de 1 a 5, 1 a 3, e vai somando e faz uma continha e a gente chega no nosso tão chamado índice de Apgar. O índice de Apgar, então, ele serve para medir o grau de sofrimento que esse cérebro pode ter passado durante o nascimento. Ele vai de 0 a 10. 10, eu diria que é só quando o pediatra está de muito bom humor, porque a criança, no primeiro minuto, ela teria que quase que nascer dando tchauzinho e sorrindo pro
pro pediatra, né? A gente sabe que na maior parte das vezes as crianças nascem um pouco roxinhas e depois vão clareando a pele à medida que ela vai chorando e respirando. Então, a nota de Apgar, ela vai de 0 a 10. 0 é quando a criança nasce em parada cardiorrespiratória, uma condição muito grave. E 10, quando ela nasce em perfeitas condições. Essa nota é dada, como eu falei, no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto. Por quê? Às vezes, na hora da criança sair do útero, ela sofreu um pouquinho de dificuldade para respirar, nasce com uma nota de Apgar 6 ou 7, o pediatra estimula a criança, enxuga o rosto, coloca um pouquinho de oxigênio, e aí no final do quinto minuto, essa criança já está com Apgar 9, 10. O que importa, de fato, é a nota que a criança recebeu no final do quinto minuto, porque significa que ela conseguiu se recuperar bem de uma possível adversidade na hora do nascimento. Lembrando que dados, estatísticas, mostram que 1 em cada 100 crianças que nascem vão ter algum problema durante o nascimento. 1 em cada 10 vai precisar de ajuda para começar a respirar. 1 em cada 10 crianças que nascem precisa de ajuda para começar a respirar. E 1 em cada 100 precisa de manobras de reanimação, massagem cardíaca e outros procedimentos mais agressivos. Né? Então, não é um número que é baixo. A gente tem que considerar que quando a criança nasce, ela deveria estar num ambiente que desse essa estrutura toda de poder recuperar qualquer possível dano. Então, quando a criança tem uma nota de Apgar no quinto minuto acima de 7, significa que se ela teve um sofrimento inicial na hora do nascimento, ela conseguiu se recuperar e ficou bem. Então, o Apgar é importante para saber as condições de nascimento. 0 a 10, 0, parada cardíaca. 10, boas condições de nascimento. A maioria nasce com Apgar no quinto minuto 9. Certo. Então, deveria par caso a criança tenha um Apgar inferior a 7. 7. Isso, no quinto minuto. Certo. Então, crianças que nascem com nota de Apgar abaixo de 7 no quinto minuto, pode ter havido algum sofrimento cerebral. Aí seria importante essa criança, pelo menos depois que sair da maternidade, passar pela avaliação de um neurologista. Lembrando que esse dado, ele está na carteirinha de vacinação de todas as crianças, né? Às vezes as pessoas falam, mas onde é que eu sei qual foi o Apgar? Está ali na carteirinha, junto com outras informações, né? Exatamente. Na carteirinha de vacinas e na caderneta de saúde da criança, na página que é relacionada ao nascimento, que é exatamente quando muda a cor das páginas da carteirinha, rosa para meninas e azul para meninos, tem lá o peso de nascimento, tem o tamanho da criança, o comprimento, tem o tamanho da cabeça, que nós neurologistas adoramos essa medida também, e consta lá índice de Apgar. Está lá no primeiro minuto e no quinto minuto. Certo. Bom, quando a gente fala, vamos emendar a questão do Apgar, logo em seguida a gente inicia os testes. Quais são os testes fundamentais para a gente detectar, né, se a criança tem alguma coisa de observação, os fundamentais após o nascimento? Bom, após o nascimento, o pediatra tem que fazer uma série de avaliações. Primeiro de tudo, um exame físico completo. O que é um exame físico completo? Olhar a criança de cima, embaixo, de cabo a rabo, dentro, fora, por todos os lados. Olhar desde a ponta do fio do cabelo, daquelas que nascem com cabelo, até o dedão do pé. Como assim? Vai avaliar o ouvido, vai avaliar a garganta, vai avaliar narinas, vai avaliar se, às vezes é colocada uma sondinha no nariz para ver se o nariz está passando o ar, porque algumas crianças nascem com uma obstrução no nariz e a gente coloca uma sondinha para ver se ela consegue passar. A criança dá uma espirradinha e tal e fica tudo bem, não é nada agressivo, porque algumas crianças podem nascer com obstrução das coanas, que são as conchas do nariz, e a gente... Talvez as pessoas não saibam, mas as crianças recém-nascidas só respiram pelo nariz, elas não conseguem respirar pela boca. Então, é importante avaliar o céu da boca, o palato, para ver se não tem aquela fenda palatina, que é um buraquinho que fica no céu da boca, que isso dificulta muito a amamentação. Ele avalia também com uma luva esterilizada, uma luva higienizada, como anda a sucção do bebê, para saber se ele está em condição de sugar. Avalia o abdômen, avalia o coração, avalia o pulmão, avalia a pele, procura manchas, procura sinais. Olha também a genitália,
porque existem casos de genitália ambígua, né? Crianças que nasce, você não sabe se pode ser um menino ou uma menina, fica na dúvida. Algumas pessoas não conhecem isso, mas existe. Avalia também a parte da região do períneo, anal, para ver se está tudo certo, para ver se não tem algum orifício em algum local fora do previsto. Avalia também o fêmur e o quadril, para ver se não tem um clique, um estalinho, que pode ser que a criança tenha nascido com o quadril fora do lugar. E aí já se encaminha diretamente para o ortopedista para fazer um acompanhamento, se faz ultrassom. Então, é feito todas essas avaliações quando o pediatra examina a criança. Outro exame que é importante fazer é o fundo de olho ou o reflexo do olho do gato, ou seja, é colocado uma lanterna no olho da criança para ver se ela tem um reflexo que é o reflexo vermelho. Quando nós colocamos uma luz no olho das pessoas, a gente reflete uma luz vermelha. Se refletir uma luz branca, igual como um gato que o farol do carro ilumina, por exemplo, pode ser sinal de um tumorzinho lá no fundo do olho, na retina. Se nós avaliarmos também outras condições, por exemplo, o teste do coraçãozinho, é colocado um sensor que mede a oxigenação do sangue nos dedos da mão, direita, esquerda, no dedo dos pés direito e esquerdo, para saber se não tem nenhum problema no coração e na aorta. É feito o teste do pezinho, esse entre 4 e 7 dias de vida, para saber de algumas doenças que podem ser tratadas já desde o início do desenvolvimento da criança, como, por exemplo, problema de tireoide. A gente sabe que se a criança nascer com problemas na tireoide e começar a fazer o tratamento logo no primeiro mês de vida, a gente vai prevenir um tipo de deficiência, que se chama deficiência intelectual. Porque crianças que nascem com hipotireoidismo, ou seja, hipotireoidismo congênito, se forem tratadas desde o primeiro mês de vida, não vão ter nenhum problema, nenhum prejuízo no desenvolvimento. Mas se não forem tratadas desde o início, podem desenvolver deficiência intelectual. Se faz também o teste da orelhinha, para saber se a criança está ouvindo bem, né? Esse quem faz é a fonoaudióloga. Então, é agendado um horário com a fonoaudióloga, geralmente depois que a criança recebe alta, em torno de 14, 15, 20 dias de vida, para saber se a criança está ouvindo bem. Claro que esses exames e testes todos são testes de triagem, né? Existem outros testes mais sofisticados que podem ser feitos se a criança apresentar algum sintoma, alguma suspeita de algum problema. Por exemplo, às vezes você tem uma criança de 9 meses que parece não estar ouvindo, mas que o teste da orelhinha foi normal, se faz um exame mais aprofundado mais adiante, né? Esses testes todos são de triagem, ou seja, para verificar se logo após o nascimento, no primeiro mês de vida, a criança pode ter alguma doença que seja tratável e que, sendo tratável, previne algum tipo de deficiência. Certo. Existe algum índice? Essa é uma pergunta que os nossos telespectadores, eu acredito que a gente chama, né? Não sei, aqui na... Nosso público da live. O pessoal na live perguntou se existe algum índice de crianças, algum índice, alguma marcação de nascimento de crianças que tem vacina, né? Se existe aí algum... É um índice relativamente alto ou não? Carla, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Deu uma travadinha aqui para mim. Existe algum índice de crianças nascidas com fenda palatina, assim, relativamente grande ou não? Ou não é um dado que se tenha? Não, existe esse dado sim. Eu não sei de cabeça agora, até porque, por ser neurologista, eu não trabalho muito com a otorrinolaringologia em relação às fendas palatinas. O que se tem hoje é que quando a criança nasce e se detecta a fenda palatina ou fenda no lábio, né, a fenda labial, que é como se fosse um cortezinho, uma fissura no lábio ou no céu da boca, ela é encaminhada para o otorrino, existem alguns centros especializados em cirurgia. E aqui em Santa Catarina nós temos bons otorrinolaringologistas aqui em Criciúma. Mas eu vejo que muitos pais procuram um atendimento num centro especializado lá em Joinville chamado Centrinho. Mas, enfim, qualquer otorrinolaringologista tem condição de avaliar e fazer o tratamento. Certo. Agora, o índice eu vou ficar te devendo, Carla. Realmente eu não sei de cabeça. Mas se é 1 para 1000. Hã? Vamos procurar aí, depois eu vou Isso. aqui no nosso... Bom, já que a gente está falando de prevenção, vamos para o assunto que é engraçado. A gente começa a falar de prevenção,
de testes, vem a questão da vacina, vem aquela história que pra gente que é da área, a gente sabe que já está passada, ultrapassada, mas é sempre. Não sei se com você acontece isso, mas com a gente em qualquer lugar que a gente faz. Autismo tem alguma correlação com vacina? Então, né, mais um espaço aqui para a gente falar sobre isso, esclarecer se isso é um mito, se não é, e né, da gravidade disso, né? Bom, primeiro de tudo a gente tem que saber qual é a origem dessa história. Essa história começou lá na década de 90, quando um médico da Inglaterra, um médico inglês, ele se chamava... eu não me recordo exatamente o nome dele aqui agora. Deixa eu ver, eu separei aqui para mostrar para vocês. Ele... Andrew Wakefield. Ele, na década de 90, em 98, ele publicou um artigo fazendo uma correlação de vacinação contra a vacina tríplice viral com autismo. Ele achou e fez as correlações dele e publicou numa revista muito bem conceituada, o The Lancet, essa correlação, suspeitando de que o índice crescente de autismo que as crianças estavam apresentando pudesse estar correlacionado a essa vacina. Bom, após ele ter publicado esse artigo nessa revista de renome científico, a comunidade científica toda começou a observar que todos os estudos e as correlações que ele fez tinham falhas metodológicas e falhas muito graves. E essas falhas, elas inviabilizavam todas as afirmativas dele. Bom, enfim, depois de algum tempo, isso foi totalmente desmentido pela comunidade científica, pelos médicos, infectologistas, microbiologistas, e esse médico ele teve que se retratar em público de ter falado algo tão grave e tão contrário àquilo que a maior parte dos médicos faz, né, que é divulgar informações a respeito da promoção da saúde. Ele perdeu o diploma dele como médico por causa disso. Então, isso já foi desmentido. A partir daí, a comunidade científica começou a pesquisar com muito mais propriedade, muito mais a fundo esse tema. E a partir daí também começou a gerar toda uma onda de grupos antivacinas. Então, o ponto de partida está lá na década de 90, em 1998. Eis que o ano passado, em abril de 2019, foi publicado um estudo sobre a observação de mais de 600 mil crianças na Dinamarca. 600 mil crianças que nasceram entre 1999 e 2010. Eles fizeram um cadastro e acompanharam o desenvolvimento dessas 600 mil crianças durante 10 anos. E o que eles observaram? Aquilo que nós já sabíamos, que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma correlação entre autismo e vacina. Então, nós sempre tivemos bem seguros de falar isso. Contudo, sempre encontramos pessoas que entram, parece numa teoria da conspiração e começam a lançar argumentos sem fundamento. E nós procuramos ter fundamento, provas, documentos, trabalhos muito bem realizados. 600 mil pessoas, 600 mil crianças, maior, daria 3 cidades de Criciúma. É uma amostra relativamente bem grande para aquilo que a gente está acostumado com uma amostra de pesquisa, né? Acho que fica aí sem sombra de dúvidas. Mas é engraçado o quanto isso ainda, mesmo a gente já sabia de todo esse processo, ainda é muito vivo, né? Acredito que essa avalanche aí de uma posição em cima da outra. Já que a gente está falando de autismo, que vem dessa questão da vacina, a gente sabe assim que ainda é algo que é uma descoberta diária a respeito do autismo, né? O que se tem hoje, assim, de mais atual a respeito de origens, de causas, né? E o que tu poderia dizer, assim, que foi o mito, fora esse da vacina, que a gente sabe que, né, que é o grande mito, mas o que tu já ouviu de mais absurdo ou de algo que não existe nenhuma evidência? Existem bastante absurdos acontecendo, né? Então,
Vamos por partes, vamos falar primeiro das causas, né, que foi a primeira pergunta. Sim. As causas do autismo ainda estão incertas. A gente sabe que é multifatorial, mas a gente sabe que é genético. Como assim genético? Eu vou explicar. Muitas pessoas confundem hereditariedade com genética. Embora as duas estejam correlacionadas, os entendimentos são um pouco diferentes. Como, por exemplo, hereditariedade é aquilo que passa de uma geração para outra, de um pai para um filho, de um filho para um neto e assim por diante. Por exemplo, se um casal tem olhos azuis, necessariamente seus filhos terão olhos azuis. Sim. Isso é uma questão hereditária, porque o material genético deles é para olhos azuis e quem tem olhos azuis, pais com olhos azuis gerarão filhos com olhos azuis. É hereditário. Algumas doenças genéticas são hereditárias. Entretanto, nem tudo que é genético é hereditário. Como assim? Síndrome de Down é uma síndrome genética, é um distúrbio genético. Quem estuda um pouquinho mais vai lembrar que é uma trissomia, ou seja, 3 cromossomos na posição número 21. É um problema que aconteceu ali durante a fecundação do óvulo com espermatozoide, ou na divisão do óvulo e espermatozoide em zigoto, não vou entrar nesse detalhe, que acabou indo um pedacinho de cromossomo a mais para um lado, além daquilo que deveria acontecer. Então, síndrome de Down e outras síndromes são problemas genéticos. Mas crianças, adultos, aliás, né, com síndrome de Down, não têm filhos. Não passam o material genético deles adiante. O que isso significa? Significa que síndrome de Down não é hereditário, mas é genético. Cor de olhos, cor de cabelo, estatura, é hereditário. Então, nem tudo que é hereditário é genético. E nem tudo que é genético é hereditário. Autismo é genético. Ou seja, existem vários e vários estudos mostrando e correlacionando inúmeros genes. Genes são pequenas partes do nosso DNA, do nosso material genético, que vão dizer aquilo que o nosso corpo precisa fazer, ou a maneira como ele deve estar. Existe um gene que determina a cor dos olhos, o nosso tipo sanguíneo, a nossa cor de cabelo, mas também existem genes que vão dizer como que o nosso cérebro tem que funcionar, que áreas que vão estar mais ativas que outras, que áreas que vão ser desativadas em determinada etapa da vida. Isso acontece por determinação dos nossos genes. Os nossos genes são o nosso material de instrução. É como se fosse o nosso... o material como se fosse o manual de instrução que veio de fábrica, é a nossa programação. Esses genes, eles se tornam ativos no transtorno do espectro do autismo. E a gente sabe que famílias que têm crianças e adultos com transtorno do, perdão, com transtorno do espectro do autismo, eles têm uma herdabilidade, ou seja, tem uma chance muito maior de terem filhos ou irmãos com o mesmo problema. A probabilidade de uma família que tem um filho autista ter um segundo filho autista pode chegar até 70%. Nossa. Quando são gêmeos, 90%. Tá, e os outros 30% que não são autistas? E os outros 10% de gêmeos idênticos que não são autistas? Existem, talvez, algumas outras causas que nós ainda não identificamos que estejam ativando ou silenciando alguns genes que vão determinar a nossa interação e a nossa comunicação social, a nossa interação e a nossa comunicação com pessoas. Porque, de uma maneira muito simples, o que é autismo? Transtorno do espectro do autismo, transtorno do espectro autista. É um prejuízo na habilidade de se comunicar e interagir com as pessoas. E que está associado, em maior ou menor grau, a alguns comportamentos repetitivos, estereotipados, repertório restrito de interesses, e aí é toda uma descrição um pouco mais minuciosa que eu não quero entrar em detalhes. Mas o coração do autismo é a dificuldade, o prejuízo na habilidade das crianças interagir com pessoas. Porque a gente vê que com alguns objetos, com tablet, smartphone, celular, televisão, interagem muito bem.
Mas nós estamos falando de interação com pessoas, interação social. Carla, o ser humano é um ser social por natureza. Isso está na nossa espécie, no nosso DNA, no nosso instinto. Enfim, nós nos agrupamos em famílias, em tribos, clãs, sociedades, povos, aldeias, nações. Isso faz parte do Homo sapiens sapiens. Então, isso também é determinado por genes e também tem áreas do cérebro relacionadas à interação social. E a gente não sabe por que alguns genes são silenciados ou ativados e que impedem essa interação social dentro do padrão típico do desenvolvimento cerebral. Então a causa é genética, mas por que esses genes estão sendo ativados ou silenciados? Nós ainda não temos essa resposta. Por que ainda? Ano passado, em setembro, eu fui no Congresso Europeu de Autismo, lá na França. Existem milhares e milhares e milhares de estudos, linhas de pesquisa sobre o metabolismo do cérebro, sobre a condução elétrica do cérebro, e tem muita coisa boa saindo. Só que a gente ainda não chegou nessa causa do porquê que está acontecendo. Em relação a assuntos polêmicos, o que eu posso te dizer? Tem tanta coisa, né? Se as pessoas souberem que a gente Tem ouve. tem muita coisa, mas como médico, a gente pode recomendar terapias que dão resultado comprovadamente, a gente pode aceitar algumas terapias que talvez não deem tanto resultado, mas que não prejudicam a criança. Mas eu, como médico, eu me sinto na obrigação de orientar pais que estão entrando em caminho de terapias que prejudicam crianças. Então, os maiores absurdos são nas terapias que prejudicam crianças. Vamos dar alguns exemplos aqui. Terapia comportamental, baseada em ABA, modelo Denver de intervenção precoce, são terapias que dão resultados e que melhoram o QI da criança, melhoram o comportamento, melhoram o engajamento social. Terapia comportamental baseada em ABA foi uma técnica desenvolvida por um psicólogo lá da Universidade da Califórnia, UCLA, o Lovas, que em 1987, como é que é? 87 faz mais de 30 anos. Faz mais de 30 anos que essa terapia é utilizada com os melhores resultados. É uma terapia indicada, recomendada, que dá resultado. Né? Existem outras abordagens? Claro que existem, né? E são indicadas também. Então, a abordagem pelo modelo Denver de intervenção precoce, terapia baseada em ABA, terapias comportamentais dão resultados. Terapias que o resultado ainda não é comprovado, mas que não prejudicam a criança. Dependendo do contexto, uso de vitamina D, retirada do glúten da dieta, retirada da lactose, caseína, não prejudicam a criança na maioria das vezes. E algumas famílias reportam que dá bons resultados. Mas eu sempre pergunto, bons resultados no quê? Geralmente é no humor, na irritabilidade. E isso proporciona um maior engajamento social. E terapias que são contraindicadas, como por exemplo, MMS, que é uma cápsula de... são colocadas algumas substâncias em cápsulas, em líquido, via retal, e que elas danificam a mucosa do intestino. Elas lesam, machucam a parte interna do intestino e a pessoa começa, a criança, né, que não tem como se defender, começa a soltar pedaços de intestino. Gente, isso existe? Existe, infelizmente. Verme saindo, não, gente, é o pedaço do intestino. A gente tem que explicar para as famílias. Exatamente. Então, isso eu contraindico, porque isso lesiona e intoxica a criança, né? E não trata, né? Não traz resultados. Mas o interessante é que os defensores de todas as técnicas, eles vão dizer que dá resultado, que tem que fazer o tratamento da maneira que eles preconizam, né? Porque quem inventou a técnica vai defender o seu peixe, né? Claro. Então, cabe ao neurologista infantil, também ao psiquiatra infantil, identificar qual tipo de tratamento que a família está querendo adotar, orientar principalmente qual a melhor técnica e evitar que a família entre em caminhos que vão fazer com que a criança perca tempo. Certo. Bom, aí a gente tem a questão, se a gente pensar numa criança, né, que tenha um atraso ou que foi detectado alguma questão, como
enfim. Nós temos na APA em alguns serviços, o serviço de estimulação essencial, né? Quanto tempo, assim, com que idade você, normalmente quando chega, por exemplo, se é algo que foi detectado durante a gestação e você tivesse que orientar essa família a procurar um serviço, qual, na tua visão, né, seria a melhor idade para que se iniciasse esses programas de estimulação? Depende do problema, né? Não dá para a gente generalizar, mas se a criança tem suspeita de que na gravidez ela possa nascer com alguma síndrome, porque lá com 12 semanas de gestação foi feito um ultrassom da translucência nucal que veio alterada, e ao nascer a criança tem algumas características de alguma síndrome, algum problema genético, logo ao nascimento já se pode colher um exame genético, em 20, 30 dias ficar pronto o resultado e encaminhar para a terapia de estimulação. Se faz muito isso com crianças que tenham suspeita de síndrome de Down. Nasceu já na maternidade ou às vezes até dentro da própria barriga da mãe, se colhe material do cordão umbilical, do líquido amniótico, para confirmar se a criança tem a doença genética. Ao nascimento, pode ser colhido também, e assim que chegar o resultado, mesmo que a criança não tenha tido nenhum atraso, já encaminhar para ser estimulada. Então, não existe uma receita de bolo pronta. Por outro lado, uma criança que não está desenvolvendo as habilidades de comunicação, de linguagem, de interagir, a gente só vai conseguir detectar isso a partir dos 6, 7, 8, 9 meses de idade. As famílias procuram mais ou menos por volta de um ano e 3 meses, o consultório do neurologista, quando identificam que seu filho não está falando. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eles vinham com 5 anos de idade. Depois começaram a vir com 3 e agora estão vindo com 1. Às vezes eu atendo crianças de 4 meses que as mães levam dizendo: doutor, eu acho que ele é autista porque ele mama e ele não olha para mim assim, calma, não, vamos estimular ele, vamos, né? Só tem 4 meses, mas vamos acompanhar. Nunca deixamos solto, né? Vamos acompanhar. Né? Uma coisa que eu aprendi, Carla, a gente nunca deve negligenciar a opinião de uma mãe. Olha. A mãe sempre tem um instinto, alguma coisa a mais, que quando a mãe percebe que pode ter algum problema e a família toda se posiciona contrária, dizem que a mãe que está ficando louca, que não sei o quê, que ele não tem nada, porque o fulano foi assim, o ciclano foi assado. Eu aprendi. Isso não está escrito em livro, mas jamais negligencie a opinião e as impressões de uma mãe. Na maioria das vezes elas estão certas. É verdade. A gente observa muito essa questão dessa necessidade que o doutor falou, de ouvir a opinião do médico e confiar, né, nessa visão de qual é o momento certo, dos caminhos que tem. E a gente está aqui se encaminhando, né, para o final da nossa conversa. Eu queria falar um pouquinho do que a gente escuta também, né, que eu acho que o grande propósito dessa live é a gente desmistificar um pouco algumas coisas que a gente escuta, que é a questão de que cada criança tem seu tempo. Né? A gente escuta muito isso. Tá, tem seu tempo, mas existe uma janela para esse tempo. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, porque isso nos angustia muito. É exatamente isso que eu falo, né? Não se deve comparar uma criança com a outra. Toda criança tem seu tempo. Sim, toda criança tem seu tempo, mas esse tempo tem limites. Eu gosto de fazer algumas correlações, né? Por exemplo, para poder ficar um pouco mais claro. É normal um homem adulto de 1,70 m calçar número 40? Sim, é normal. É normal um homem adulto de 1,70 m calçar 42? É normal. Calçar 39? Também. Calçar 50? Não. Aí já fugiu do padrão da normalidade. Então existe, né? Um homem adulto de 1,70 m se calçar entre 38 até uns 44, está dentro do normal, está na média. Agora pode ter variações, né? Se calçar 50 está fora, né? Tem um baita no pé, né? E com criança não é diferente. Cada criança tem seu tempo? Sim, cada criança tem seu tempo. Só que esse tempo tem as janelas, os limites, tem o período de acontecer. Então, vamos pegar uma coisa muito fácil de compreender. Caminhar. Quando que as crianças começam a caminhar? Geralmente com 1 ano. Sim, exatamente, com 1 ano de idade, mais de 50% das crianças já estão caminhando. Mas a minha filha foi caminhar com 11 meses. Ok, é normal.
Ah, o meu filho caminhou com 1 ano e 1 mês. Também está normal. Entre 10 meses e 1 ano e 3 meses, caminhar é normal. Ah, teve um que caminhou com 9. Tudo bem, está fora da curva, mas não é uma doença, né? Ah, mas o meu filho foi caminhar com 1 ano e 8 meses. Já é um atraso. Acima de 1 ano e 3 a gente já considera atraso. Caminhar com 1 ano e 4, 1 ano e 5. Ah, mas é porque todo mundo fazia isso com ele. Ah, é porque a mãe dava tudo pronto. Ah, é porque ele vivia só no colo. Gente, o ser humano gosta de dar justificativa e desculpa. Sabendo ou não sabendo por quê, se ele está com algum atraso, é importante que leve no seu pediatra, no neurologista, na fonoaudióloga, no fisioterapeuta, para a gente poder saber se aquele atraso é um atraso por falta de estimulação, que acontece, né? Ou se pode ter uma outra condição que está desencadeando aquele atraso. Então vamos de uma maneira bem rápida assim, sintetizar quais são os principais marcos de desenvolvimento infantil. Criança nasce toda molinha, não sustenta nem a cabeça. Se você pegar ela aqui na frente, vai cair a cabeça, né? Começa a sustentar o pescoço por volta dos 3 meses de idade. Entre 2 meses e meio, 3 meses e meio, 4 meses, se a criança não está sustentando o pescoço, né? Se você pega ela, o pescoço ainda cai, não consegue erguer e sustentar, é porque a criança pode estar tendo algum atraso. Atraso motor, de habilidade motora. 6 meses sentar, e quando eu digo sentar, é sentar durinho. Aquele sentar no chão, fica aqui brincando com os brinquedinhos, 6 meses e meio, sem cair, sem precisar de um apoio para se encostar. Então, por volta de 6 meses, a criança começa a sentar. Por volta de 9 meses, a engatinhar e por volta de 1 ano, a caminhar. Esse é o desenvolvimento das habilidades de coordenação motora e equilíbrio. O que mais tem aparecido hoje para a gente não são os atrasos de desenvolvimento de coordenação motora, e sim de linguagem. Agora sim, vamos ao mais importante. Por volta dos 5 meses, a criança já tem condição de reconhecer o seu nome. Quando alguém chama pelo nome, ela já entende que é ela. 6 para 7 meses, a criança já se vira para quem chamou. Se alguém chamou desse lado aqui, pelo nome, ela já vira. Chamou do outro lado, vira para o outro lado. Então, por volta de 6 para 7 meses, ela já começa a se virar para o chamado do nome. Ela olha, ela sorri, ela retribui o sorriso, olha nos olhos. Por volta de 9 meses, mais ou menos, ela começa aquela lalação que é mamadada. Por volta de 11 meses já começa às vezes até um pouquinho antes, a fazer au, au, cacau, mamam, miau. E por volta de 1 ano e 1 mês, ela já deve estar falando umas 5 a 10 palavrinhas. 5 a 10 palavrinhas com utilidade, com função, né? Por exemplo, mamã para mamãe, papá para o papai ou para a comida, é o au au, é a bobó, o go, a aga, né? 5 a 10 palavrinhas. E aí o vocabulário só vai enriquecendo. Uma coisa muito importante, quando a criança não fala, ela aponta. Ela olha para você e aponta, né? Ah, aga, né? Mostra o que ela quer apontando. O apontar é muito importante antes de adquirir a fala. Porque a gente sabe que a criança está querendo te mostrar uma coisa. Ela tem atenção mostrando. Isso, ela está compartilhando uma atenção. O que é compartilhar uma atenção? Ora, eu quero compartilhar um momento, uma coisa que me atraiu, um negócio que eu achei bacana, legal. Quero te mostrar, pai, quero te mostrar, mãe, olha lá. Ou eu quero aquilo lá, que é um brinquedo, olha lá aquilo que eu estou te mostrando. Né? Então, apontar significa compartilhar um momento. A gente chama isso de atenção compartilhada. A criança também traz brinquedos para você brincar depois que ela começa a caminhar. Ela traz um carrinho, mostra para o pai, joga a bola, o pai joga a bola para a criança devolve a bola para o pai ou para a mãe, enfim. Né? Existe essa troca. Então fica o sinal de alerta. A criança que está com 1 ano de idade não está olhando nos olhos, não está fixando o olhar, não atende pelo nome, não está apontando para aquilo que ela quer, não manda beijo, não dá tchau, é um sinal de risco para autismo. Então temos que ficar bem atento a esses sinais. Então, nós estamos nos encaminhando, né, para o final da nossa live, assim, algumas perguntas que foram surgindo, o senhor foi respondendo, né, do que foi conversando. E acredito que o principal que eu acho que a gente quer deixar essa mensagem é o alerta, é a percepção, né? E quando observar alguma coisa, procurar os profissionais adequados para isso, né? Então, assim, para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho
quando que a família deve detectar? Então, assim, o pediatra normalmente é o profissional que a família está caminhando, né? Quando que normalmente o pediatra, então, faz esse encaminhamento para o neurologista, caso ele encontre, ou a família deve procurar isso sozinho? Essa foi uma pergunta que surgiu aqui também. O pediatra, que faz acompanhamento regular da criança mensalmente no primeiro ano de vida e que no segundo ano de vida, a cada 2 ou 3 meses, acompanha a criança, deveria ser a melhor pessoa, o melhor profissional para conhecer o desenvolvimento infantil, uma vez que ele é especializado em crianças, para poder direcionar encaminhamentos para o neurologista, para a fonoaudióloga, para a fisioterapeuta, para quem precisa, né? Então nós vemos que o pediatra geralmente é o que encaminha para nós. Mas, muitas vezes, quando as famílias ainda têm dúvida, o meu filho não está falando com 1 ano e 3 meses, o pediatra disse que é normal, que daqui a pouco ele vai falar. Mas eu estou com meu coração de manhã aflito, eu gosto muito do meu pediatra, eu confio nele, mas eu quero uma segunda opinião. Traga no neurologista, traga na fonoaudióloga, né? Traga na psicóloga, né? Existem muitas psicólogas formadas e trabalhando muito bem com o desenvolvimento infantil. Então, na dúvida, o meu pediatra acha que é só o tempo dele, daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai andar, mas o meu coração de mãe, o meu coração de pai está muito apertado. Vem tirar dúvida com o neurologista. Tem bastante neurologista na região, não é difícil conseguir consulta. Certo. Bom, em nome de toda a PAI de Criciúma, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a receptividade do convite. Quero deixar aqui, eu sei que ela não está ouvindo, mas quero deixar um beijo para a Dani, tua esposa, que fez, né, esse contato com a gente. E quero agradecer a todos que estão aqui. Tivemos aí 50 pessoas conosco, né, numa variável, né, tem bastante gente. E o pessoal tem escutado, tem ouvido depois as nossas lives. A nossa live anterior nós tivemos 60 pessoas, já estamos com mais de 200 visualizações, né? Então, isso é muito bacana. Quero agradecer aí a todos que estão. Tem nossos alunos que já me mandaram um beijo ali, tem professores, né? E quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Eduardo, por esse esclarecimento para a gente que dá palestra. Assim, a Paty não parou de anotar 1 minuto, todas as suas contribuições. Obrigado ao pessoal que fez também nos prestigiando. Então, muito obrigada. Boa noite. Tem uma psicopedagoga também que eu conheço, que está aqui. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês. Eu também agradeço, retribuo todos os agradecimentos a todo mundo que mandou um aceno e um joinha ali nos comentários. Fica o meu aceno e meu joinha para vocês também. Tem vários nomes conhecidos ali. Meu agradecimento também à Dani, minha esposa, que me apoiou bastante em divulgar esses eventos e tem me apoiado também. E a toda a equipe da PAI, que realmente faz um trabalho maravilhoso, fantástico e cobre uma lacuna que é deixada aberta pelos nossos sistemas de saúde, né? Obrigado mais uma vez e estamos à disposição. Paciente seu aqui, muito feliz. Muitas famílias aqui dizendo ele é maravilhoso. É mesmo, gente. Que bom. Agradeço. Certo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.